Paulo Rangel Filho, que é da Suinocultura e Citricultura. Doutor Rangel está aqui. Também convido José Carlos Marçano Júnior, do Empório Prime. Por favor. Érica Branvart, da Fazenda do Engenho. Júlia Falange de Carvalho, Avocado Jaguaci. Luca Barbante, da Brangus Santo André. Não? Está chegando, ele está com um probleminha, né? Deu um acidente aí no caminho. Não dele, mas o entorno. O Haroldo Pessoa Loli, da Loli Assessoria. E Evelise Davi, da FIB, coordenadora do curso de Agronomia. Muito bem, temos os microfones aí. 3 lá, 3 cá. Na verdade, dá certinho. 4 cada lado, não vai ter problema. Bom, a ideia é a gente... Nós temos até amanhã cedo, estamos muito tranquilos, né? Tem gente reclamando do happy hour já. Pô, mas não vai ter? Vai ter, daqui a pouquinho. Calma, calma. Mas a ideia é que a gente, em cada um, tenha a possibilidade de fazer uma rápida apresentação. Então, cada um de vocês, um posicionamento. E depois a gente vai chamar alguns temas e, obviamente, que vamos interagir também com a nossa plateia. Estou começando por aquele que eu chamei primeiro, não por uma questão hierárquica, né, mas por ter chamado primeiro o Paulo Rangel Filho, para falar um pouco do setor, né, e a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Simone e a Cissa pelo convite e enaltecer essa retomada, né, o ressurgimento das atividades do agro dentro do recinto, né? A gente que passou por aqui por vários anos, teve o privilégio de presidir a associação exatos 25 anos atrás, né? O Jorge vai ter uma responsabilidade muito grande, Jorge, porque eu acho que aqui, eu vou deixar já de início uma sugestão para as meninas, e vocês estão no caminho certo, vão fortalecer isso para a gente ter uma secretaria, ajudar o Jorge no sentido de podermos enaltecer e crescer o nosso segmento. Muito bem. José Carlos, a sua palavra. Boa tarde a todos. Também é um prazer participar aqui. Agradecer o convite da Cissa e da Simone. Dizer que a gente fica muito feliz de ter retomado esses eventos aqui na cidade de Bauru. Nós que também participamos da história da Expo Bauru desde criança, e todos os eventos de ABQM, do cavalo e tudo mais. Cumprimentar o Jorge, né, Jorge, que várias vezes a gente se encontra aí nas estradas e tudo mais. E dizer que eu estou muito feliz também, meu filho está aí, estamos, né, dando sequência nessa atividade da pecuária com toda a família, isso é muito importante para nós. Questão da sucessão, né, que é um tema que a gente vai debater. Exatamente. Érica, bem-vinda para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Cissa e Simone. Eu estou aqui como amiga da Simone, amiga de todos, e com um grande saudosismo de também ver, todos nós acho que estamos felizes de ver esse recinto retomando, porque fez parte da nosso passado, tantas festas bonitas que teve aqui, tantas exposições, muita história, né? Então, resgatar isso, parabéns, meninas. E eu fico muito orgulhosa, porque, sendo duas mulheres, eu sou presidente de um grupo de pecuaristas de mulheres, que é o GPB Rosa, para quem não me conhece, além de pecuarista em Pirajuí, junto com a minha irmã Verena, na Fazenda do Engenho, que a gente faz o criatório, faz cria lá. Eu represento bastante mulheres no Brasil todo. Hoje nós somos em 150 mulheres. Então, eu fico muito honrada pelo convite e estamos com toda a disposição para ajudar o que for preciso. Muito bem, obrigado, Érica Branvart, que é da Fazenda do Engenho. Evelise Davi, a universidade, né, se aproximando, né, desse mundo real aqui, que é do lado não acadêmico, mas que a academia tem um papel muito importante na formação dos profissionais. Bem-vinda.
Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Cissa e da Simone. É uma honra estar aqui, né, num evento tão grandioso como esse, representando a universidade, né, e é extremamente importante que a universidade e o setor produtivo se conversem, né, a gente esteja junto em todas as etapas, e eu gostaria de colocar a FIB à disposição, né, para que vocês vão até lá nos conhecer um pouco. O curso de agronomia é um curso bastante antigo já na cidade. Nós já estamos desde 2010, né, dentro da cidade de Bauru com o curso de agronomia. E me coloco à disposição, né, também para ajudá-los, para levar aí o conhecimento para o setor produtivo. Muito obrigado, Evelise e Davi, por estar conosco. Haroldo, sua fala, sua apresentação. Alô, alô. Bem, eu agradeço também o convite da Simone e da Cissa, apesar de eu ser marido da Simone, né? Não, mas quando elas começaram aí com a ideia de fazer algo capitaneado aí pelo Jorge, né? Foi uma ideia muito bacana, isso a gente já conversava há muitos anos, eu e a Simone, que era... Assim como o Paulinho e o Nino, eu também cresci aqui nesse recinto, né? Meu pai sempre foi muito ativo, foi presidente, meu pai, Heraldo Pessoa, foi presidente também da exposição, tinha um grupo de criadores, pecuaristas, agricultores que participavam ativamente aqui, e eu lembro desde criança, a gente passava, na época da exposição, a gente passava praticamente 15 dias aqui dentro da exposição, né? E depois Bauru perdeu isso daí. E é muito triste para a gente ver que Bauru tem a capacidade, né, tem capacidade de ser... Ele é o centro do estado, é o centro de várias coisas, e estava esquecido. Então, com a ideia aí da Cissa, da Simone, com a ajuda aí, com a ideia do Jorge também, com o grande interesse do Jorge, da prefeita também, elas reativaram aí através do Agro Sem Limites. Então, como eu escutei ontem de um amigo que também participou por muitos e muitos anos aqui, falou, vocês estão plantando uma semente, e eu acho que esse ano ela está começando a florescer, e eu acho que ela pode dar muitos frutos nos próximos anos, com a ajuda de todo mundo, né? Obrigado, Haroldo. E, não menos importante, a fala da Júlia Falange de Carvalho, lá da Avocato Jaguaci. Boa tarde a todos, eu sou a Júlia, uma das diretoras da Jaguaci. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu achei muito interessante a ideia também. E, assim, eu acho que eu já tive contato com todas as secretarias, né? Tem vizinho, tem amigo de infância, acho que a FIB, que é parceria, acho que daqui, todo mundo está no mesmo barco, né? Isso que é muito legal, está todo mundo junto. Então, ver o recinto do jeito que está, da época dos leilões que tínhamos, que eu vinha quando era criança, que minha mãe que tocava o gado. Então, é uma coisa emocionante para a gente ver que pode voltar tudo isso, né? E a proposta de mostrar aqui o quão importante é as secretarias, né? O poder público estar junto com as empresas, senão ninguém consegue chegar em lugar nenhum. Obrigada. Muito obrigado pela presença de todos, registrando que o Jorge está conosco e também a Raquel. Bom, vamos esquentar isso aqui, né? Porque não viemos para contar a biografia, né, Rangel? Vamos falar de inovação, um tema fácil, né? O agro, sem dúvida alguma, depende muito da inovação. E sempre se engano que inovação necessariamente tem que ser uma coisa nova, né? Uma coisa inovadora. Às vezes, práticas antigas podem ter um novo momento. Como é que a Érica tem visto essa questão da inovação dentro desse contexto dos seus negócios e também em nível Brasil, Érica? Bom, aí temos, eu falo que cada dia tem uma novidade, né? Eu acho que começou mais com a parte do pessoal da agricultura, mas a pecuária hoje, ela vem se mostrando muito tecnológica, muito. Temos várias coisas, várias ferramentas que a gente está usando, e eu acho que isso vem para melhorar a qualidade, a genética, né, qualidade do rebanho, mas principalmente assim eu tenho batido bastante na tecla de
qualidade de carne, na verdade, de padronização de carne. Ele aqui é mais desse setor, mas eu acho que a gente tem que pensar em fazer carne de não só commodity, né? E falando nisso, a gente tem ferramentas bem interessantes hoje, como ultrassonografia de carcaça, para você olhar, acho que não sei se todo mundo conhece, mas para olhar o animal por dentro. Hoje a gente consegue já ver tamanho de contrafilé, tamanho de marmoreio. Então, essa é uma ferramenta muito interessante, que está bem entrando com muita força para a gente melhorar a nossa base, que são as vacas, porque antes a gente sempre falava, né? Touro de milhão e vaca de tostão. Isso não pode mais. A vaca também tem que ser de milhão, no sentido de qualidade. Então, é isso. Temos Perfeito. muitas coisas. Evelise, e a universidade? O que vem tratando nesse tema da inovação? Porque acompanhar a tecnologia não é fácil, é cara, precisa de pesquisa, precisa de buscar novas formas e mexe no processo, né? Porque, por vezes, você vai ganhar em produtividade. Como é que a universidade tem tratado esse tema da inovação? Então, o setor do agronegócio é um setor que cada ano ele bate recorde, né, de produtividade. Antes disso, só peço licença, o Luca Barbante chegou, né? Estava aí em trânsito. Uma salva de palmas para o Luca, esqueci de chamá-lo. Próxima vez, vamos pôr um ponto eletrônico. Luca, senta aqui, ó. Se eu cansar, você coordena, tá bom? Desculpa, Evelise, pode continuar, por gentileza. Então, a cada ano a gente está aí batendo recorde, né, de produtividade, e isso é um resultado direto da inovação, da tecnologia, né, dos novos estudos, do avanço, né, que a agricultura, a pecuária, ela tem estabelecido como meta. Dentro da universidade, a gente tenta passar para os nossos alunos, para os nossos egressos, né, o que tem de melhor hoje em termos de sustentabilidade, produtividade, de preservação, né, e qualidade. Então, a gente precisa, cada vez mais, ter uma produtividade maior, né, mas nós não podemos deixar de lado a qualidade do produto, né, a sustentabilidade do sistema como um todo, né, desde a parte que a gente costuma dizer antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, né, isso é essencial. E com parcerias, né, com os institutos de pesquisa, onde a pesquisa efetivamente está sendo desenvolvida, e trazendo essas novidades para dentro da sala de aula, para que a gente possa colocar técnicos, né, com qualidade, para poder orientar o produtor em si. Você me deu um gancho para eu provocar a Raquel, porque, Raquel, nós temos toda uma base de dados, né, do Estado. Se a gente quiser mapear a riqueza, você sabe, as vocações, esse conteúdo, essas pesquisas, esses indicadores, eu sempre costumo dizer que indicador sem análise não é nada, né? É uma estatística, né? É um ponto ali, mas você precisa interpretar. Isso é acessado e ele vai na linha, não só da pesquisa, mas também da inovação? Acho que, para te responder isso, Reinaldo, só para responder a Érica, a gente teve um evento, né, Maria Isabel, no mês passado, em Colina, que é uma fazenda nossa da APTA Regional, 2.500 pessoas a cada 2 anos. Um evento de praticamente meio período, quase R$500 a entrada, e não tinha mais ninguém. Lá a gente apresenta todas essas novidades do boi, do programa Boi 77, nessa questão da pecuária, como que é o tema que a Érica trouxe. Então, a gente tem várias unidades e, respondendo isso, o quanto essa pesquisa se multiplica. O nosso material de gestão do ano passado, da APTA, porque nós somos agência de pesquisa do agronegócio, a gente fala que a cada R$1 investido, a gente multiplica quase R$16. Só o que a gente trouxe de tecnologia para o setor. Isso é medido o quê? Em cima das principais tecnologias, seja da questão da agricultura, da pecuária, da questão da zootecnia, que é a questão da alimentação. Então, é isso que a gente fala. Só que quem faz essa inovação é o setor. Se o setor não pegar essa tecnologia e implementar, ela fica na prateleira. Vira uma estatística, vira uma análise que ninguém usa, ninguém utiliza. Então, a gente
percebeu na secretaria, então por isso essa aproximação, desde as câmaras setoriais, o GPB está na de pecuária, a gente tem esse setor todo reunido, a parte de citricultura, que eu comentei, a fruticultura, a Júlia está aqui, ele levava os materiais no biológico, né, na parte de anemia, então a gente sempre atendeu, só que era muito fragmentado, esse era um problema nosso, como gestão pública, por isso a gente agora está muito mais em evento, né, Jorge, a gente participa e está aqui. Por quê? É importante, porque o que a gente faz, às vezes, não mede. Aí você, te respondendo diretamente a questão das estatísticas, a gente tem o LUPA, pela CAT, que é feito, que inclusive o IBGE utiliza como base de dados. Então, todos esses números de produtividade, produção, diária, a Marina pode até falar melhor em cima disso, todo ele tabulado pelo IEA e fica à disposição, tá? Alguns números estão que tem que ter tratamento, que tem que ter análise, ele é fechado, mas os números nós economistas somos um mal necessário. A gente tem esses dados. Então, um censo agropecuário que é feito, o único estado que faz esse levantamento somos nós, em São Paulo. Então, é para a gente reconhecer, porque às vezes a gente nem se reconhece como a gente é importante. E falando em inovação, o estado de São Paulo, por ter a mão de obra e a terra mais cara, precisa ser inovador. Sim. Senão o produtor não se mantém. E o setor sabe disso. Você não ganha não tem como produzir. O valor final fica muito fora. Né? E aí a gente fica o convite, a gente brinca que é a cachaça e o café, mas porque são produtos que conseguem levar e conhecer. Olha a inovação ali, a gente fala, ali tem inovação. Tá. Para eles produzirem, tem que estar com essa inovação. Perfeito. Júlia, e na Avocado Jaguaci, que já tem sido destaque nacional, né? A gente percebe o crescimento. Essa questão da inovação que leva à produtividade, o comprador interno e externo, ele consegue enxergar esse valor numa commodity? Ele enxerga no valor porque a qualidade do produto final é outra. Né? Se eu não tiver drone pulverizando pomar, se eu não tiver tecnologia de meteorologia para saber o tempo, se eu não tiver sistemas de inovação para ver a manutenção dos maquinários, conseguir avaliar o que eu preciso melhorar nos tratores, se eu não tiver um sistema de qualidade que eu consiga gerenciar toda a fruta que passa, eu não consigo vender, o meu cliente não vai aceitar e pagar pelo que vale. Então, inovação é fundamental e tecnologia é fundamental para o nosso agro. Agora, Rangel, no seu setor, isso também é a tônica, né? Você tem aí a suinicultura, é uma referência, é um produto que tem, em nível do usuário final, caído mais na preferência, a gente sabe, né, da preferência pela carne vermelha, e o próprio chinês vem dando mais incentivos. E você percebe também, semelhante que a Júlia colocou, que no seu segmento, esse valor, quer dizer, nós estamos agregando valor ao produto a partir da inovação e da produtividade? Sem dúvida, isso acontece de uma maneira, até numa velocidade muito maior, dentro da suinocultura, pelo fato que o avanço genético ele é muito mais rápido. Né? Estrategicamente, nós dentro de casa tivemos que, há 20 anos atrás, se associar, hoje nós somos parceiros da maior empresa de genética do mundo, que é uma empresa norueguesa, holandesa, para acompanharmos a evolução genética de um produto. Para a gente ter uma ideia, uma granja de suínos projetada há 10 anos atrás, hoje ela já não comporta, a produtividade é infinitamente maior, ela não comporta essas 1000 matrizes que ele colocou há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje, a produção de 700, 750 matrizes se produz o mesmo quilo de carne ano. Né? E isso se faz, é uma conjunção de fatores. A base e o trânsito desse material genético, antes disso, vem a base sanitária. Né? A base sanitária que faz o trâmite desse material genético. Por exemplo, para a gente estar linkado a nível mundial hoje e ter esse material genético ao mesmo tempo, isso nós fazemos através de sêmen e um canal direto. Para se ter uma ideia, hoje um reprodutor suíno, ele é selecionado para ser coletado, ele passa dentro de um tomógrafo, e esse animal, a partir daí, em função de resultados, né, e toda essa gama de dados, ele está, no nosso caso,
Nós somos parceiros, a empresa está em 55 países do mundo, né? E esses dados são todos ligados na Holanda, em Amsterdã, num único plano de melhoramento. E essa migração de material genético se faz a nível mundial. E para fazer isso, dependemos muito da sanidade, praticamente, para poder fazer esse trânsito. Então, hoje, a gente recebe dentro da granja sêmen lá de fora com extrema facilidade em função desse trânsito de material. Multiplicamos esse material e colocamos dentro do Brasil inteiro. Então, esse quesito sanidade, ele é a porta para isso daí. E para desenvolver todo esse trabalho, a gente também estava comentando de sucessão, se faz necessário ter jovens, porque a velocidade de informações a gente não consegue absorver. No nosso caso, eu tenho 2 filhas que trabalham comigo, que são a mola propulsora para tocar o negócio. Perfeito, obrigado. E aí, José Carlos, para você, é um tema que está presente no seu dia, você acompanha, e se acompanha, o que você pode trazer de contribuição para esse debate? No meu segmento, que é 100% ligado na pecuária, né, eu tenho atividade de carne, temos atividade de leilão, uma atividade de exportação de animais. Essa questão da inovação, essa necessidade de ter um acompanhamento é muito importante, né? Como a Érica falou, você agregar valor hoje num produto final é muito importante, ainda mais nessa pecuária do estado de São Paulo, que ela tem um custo mais elevado. Você tem que tomar cuidado para não estourar esse custo também, né? Você fica só agregando valor, colocando custo nisso, você acaba estourando um valor que o consumidor já não consegue acompanhar. Então, essa questão a gente tem que aprender muito com a agricultura, né? O pecuarista, a pecuária, que a agricultura ela tem uma inovação, um cuidado, um estudo de tudo muito importante. Eu tive uma conversa com um amigo recente que estava querendo sair do ramo da pecuária, reclamando muito da atividade. E eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, quantas arrobas você produz por hectare por ano? E ele não sabia. Ele não tem essa informação. Então, como que ele sabe que é bom ou que é ruim o negócio dele? Né? Ele não tem nenhum um histórico do que acontece com ele, não tem um cuidado. Recentemente eu adquiri uma balança para pesar gado e o vendedor me informou que menos de 20% das fazendas do Brasil tem balança. Então como é que a gente... Quer dizer, apesar do agro nosso ser referência, ainda nós temos essas barreiras. A pecuária segue uma inovação ainda muito, um acompanhamento dessas técnicas muito mais lenta, né? Muito menos... esse investimento de com 16 de retorno, eu acho que na pecuária eles não... Perfeito. Né, a gente enxerga até algumas atividades aí com pivô central, fazendo recria e engorda, até mais rentável do que agricultura, usando tecnologia, usando métricas e outras situações financeiras também, que eu estava conversando com o Marcelo ali, que hoje você não consegue ficar... aguardando o mercado, você não pode ficar spot no mercado, né? Você tem que aprender as ferramentas financeiras para você começar e terminar o seu trabalho com segurança. Então, isso o pecuarista tem que aprender, é uma atividade obrigatória para ele se manter vivo, né? E nessa questão da carne de qualidade, muito mais importante, porque demanda mais recurso, é uma atividade mais cara. Então, ainda mais você tem que ter esse cuidado de métricas e usar a inovação para majorar o seu ganho. Quer contribuir, Evelise? Só para contribuir. Tá, vocês estão ouvindo? Isso porque você está falando do estado de São Paulo, né? Um dos estados mais ricos do país. Então, quando a gente vê, por exemplo, em termos de Brasil, imagina o que a gente acha, né, nesse mundão aí afora, né? Um pecuarista, produtor de carne, que não sabe quantas arrobas ele produz por ano, né? E não pode acontecer isso, porque talvez ele esteja realmente perdendo dinheiro, porque ele não está conseguindo administrar o negócio dele da maneira correta, né? Com inovação, tecnologia, né? Perfeito.
Haroldo Pessoa, e aí? O tema, ele é apaixonante, é natural que nós temos aí entraves, a questão da inovação pode estar presente, mas também se não tiver gestão por trás, se você não tiver treinamento, né, capacitação, tudo isso fica ali num pequeno grupo e a hora que você vê o resultado final é aquilo que acaba de ser colocado. Qual que é a tua visão? Bem, a nossa atividade principal é cavalo, né? A gente trabalha com cavalo, cria cavalos, vende, participa de leilões e realmente é muito importante a gente saber o que, como o Nino falou muito bem, eu acho que no cavalo a gente, antes de tudo, é paixão, né? E normalmente o criador de cavalo, ele não faz conta, né? Ele gasta, depois ele vê o que... Aí daqui uns anos ele descobre que é uma atividade que dá prejuízo. Por quê? Porque ele não faz conta nenhuma do que ele está gastando. Ele vai comprar o cavalo, ele não sabe o que ele quer, ele não tem um foco, ele não tem um projeto, não tem nada. E na mesma hora da criação dele, ele vai fazendo, o vizinho construiu uma baia assim, ele tem que fazer uma melhor. Então, no nosso meio, a gente tem muito mais emoção do que razão, certo? E a gente precisa ter muito mais razão para poder ser uma atividade rentável, né? Porque quando a gente faz o estudo microeconômico, a gente sempre chega na faculdade à conclusão que a área rural, você tem lucro econômico. Ou seja, por conta de os preços serem para tomadores de mercado, que você toma preço de mercado, né? Você não, por mais que você queira definir teu preço, se naquele ano tiver uma super safra, uma super oferta, você toma preço de mercado. E o que se observa é que ao longo do tempo, quem opera nesse setor, claro, além da subsistência, é a valorização da terra, né? Quer dizer, aquela coisa que eu não saio do negócio porque sempre é um bom negócio. Essa é a tônica, me parece, não sei se você concorda, Haroldo, porque você acaba de dar um testemunho exatamente nessa linha, né? Exatamente, mas novamente falando, na parte de cavalos, as pessoas acho que não têm essa média. No planilha. Na agricultura, principalmente, na pecuária, eu acho que a pecuária está um pouco atrás da agricultura, acho que ela é a agricultura, eu não sou agricultor, mas a gente trabalha com várias pessoas ligadas a esse meio. E a gente vê que a agricultura no Brasil ela é muito mais avançada, profissional, tudo. E o pecuarista, a gente vê muita gente ainda que, né, Nino? Põe lá 5 boi, 10 boi, e hora que acaba o pasto, tira. Então não tem esse cuidado. E na parte do cavalo, 90% das pessoas é só emoção. E pensar que na evolução da humanidade, os homens saíam à caça e a fazenda chegou depois, né? Que mudou por completo o arranjo mundial, que é a hora que a gente virou fazendeiro, né? A gente não mais andou, não mais correu, não foi para a subsistência, né? E por incrível que pareça, a agricultura acaba saindo à frente. Né? Mas o business cavalo, ele é muito grande no mundo todo. Isso é impressionante o que gira, né? Aqui no Brasil dizem que é mais... Que representa mais de 30 bilhões, que ele chega a ser maior, aí, né? Que chega a ser maior que a indústria automobilística, né? Luca Barbante transitou, impediu de chegar no horário, né? Uma apresentação rápida tua e o nosso tema é inovação. Certo, então boa tarde para todo mundo. Eu acho que eu sou o mais novo aqui da roda. Você falou que tem 2 filhos, meu pai teve a coragem de me falar, vem para cá, vai falar em nome de mim. Eu falei, pô, tá corajoso. A gente é do ramo do agronegócio desde os anos 90. Não somos oriundos do agronegócio, mas hoje a gente vê com muito mais paixão isso, pós-pandemia. Até pandemia, meu pai mora em São Paulo também, né, justificando o atraso, eu fiz faculdade lá. E a fazenda, todo mundo sabe, muitas vezes algumas pessoas usavam como um negócio de real estate, né, como imobiliário. Então compra, vende, compra, vende. E o valor da terra em si era menor. Então, pós-pandemia, que teve esse boom de preço, a gente começou a olhar com muito mais carinho para as propriedades rurais. Falar, não, agora triplicou, quadruplicou o preço, vamos tratar legal. Então, a gente hoje cria brangos, a gente vai começar a fazer o ciclo completo, né? A gente faz a cria, a recria, e agora a gente vai começar esse ano a sentir um pouco o gosto da engorda, né?
A gente tem cana-de-açúcar, tem cavalo também em Itu. E hoje acho que a gente veio para falar de pecuária e de tecnologia. Para mim, seria meio que inviável eu e minha família a gente conseguir gerir a propriedade sem a tecnologia. O que viabiliza isso para a gente hoje? Videoconferência, animal com chip de identificação. Então, você tem por propriedade o software geral que vai mapeando, tem tantos animais aqui, foge daquele Excel que tinha muito erro, papel, enfim. Então, isso viabilizou muito. A gente faz investimento muito grande, a gente é vendedor de genética, então a gente tem análise ultrassonográfica, na linha do que a Erika falou. A gente tem análise SAPE, né, que é uma entidade do Sul que faz, e a gente fecha também fazendo a genômica, né, que vai para um banco de dados também nos Estados Unidos, e aí ele vai reportar para a gente se o animal ele vai nascer, né, o musicoto para preto, então se pode pôr numa vaca, para mocho, enfim, chifre, várias questões. Então, e o nosso caso, né, vou falar uma dor nossa, que a gente sente muito, a gente olha para o pasto, olha para o vizinho e a cana. Então a gente tem essa dor da comparação em casa. Então a gente fala, poxa, a cana está indo tão bem assim, a agricultura, a pecuária está indo, tal. A única maneira de você conseguir fazer, na minha visão, a pecuária no nível paulista evoluir é intensificar, certo? Isso daí intensificar o quê? É você tratar melhor o pasto, a gente faz integração lavoura-pecuária, então a gente planta agricultura, colhe, depois vem plantando capim, e aí a gente tem muito mais volume, enfim, de massa. Então, assim, acho que a tecnologia não tem o que falar. Além de que a gente também tem uma dificuldade muito grande de mão de obra, isso é gigantesca. Então, quanto mais tecnologia você coloca em casa, a gente sente uma melhora nesse outro ponto. Poxa, a gente tem um coxo antigo que teria que passar um saco. Não, vamos mudar, vamos investir, vamos colocar um mais largo, um maior, para um trator conseguir passar com vagão automático. A gente tira 3 pessoas e consegue fazer uma máquina com mais precisão, passar melhor. Então, assim, não tem o que falar. Tecnologia, para a nossa vida, ela é essencial. Não tem como a gente gerir. Eu atrasei porque eu estava vindo de São Paulo mesmo. Estava no escritório lá de manhã e a gente faz reunião toda sexta com a equipe daqui de lá. Então, a gente é muito fã disso. É muito legal conversar sobre. Agora, pois não, Raquel. Toda essa conversa, gente, me lembrou do doutorado, que a gente fazia estudo de cadeias. Eu acho que aqui é impressionante como a academia, a gente avança um tanto, mas a gente representa o setor. A gente falava que a única cadeia que o produtor rural consegue manter é a pecuária. Manter o valor, consegue negociar, mas a gente já está vendo que nos últimos anos isso não é tão possível. Então, por isso que na agricultura, as outras, a indústria, o serviço, o varejista conseguia ter a gente fala, coordenação melhor da cadeia. E a pecuária, a gente comentava que era o único que você tem um estoque, você consegue segurar essa negociação de preço. Mas se reflete nesse sentido. Quer dizer, ele não é uma commodity como são os demais, né? Não totalmente. E aí, mas aí o pecuarista fica na mão, né? Se você também não investe, não inova, você também não consegue ter o ganho. É só esse comentário que... Perfeito. O Abrantes, é claro que aqui nós estamos falando de uma secretaria local, mas há uma preocupação, você vem do setor, né, com essa questão da tecnologia, de certa maneira, fazer a interface com os outros setores, notadamente a estrutura de Estado, né, do Estado de São Paulo, para que seja ofertado a esses players locais e regionais algum tipo de apoio? Isso, o papel nosso é basicamente esse também, Cafeu, né? Nós temos que trabalhar não só o pequeno produtor com os cursos do Senar, Sindicato Rural de Bauru, que, na verdade, a qualificação, às vezes, que o grande precisa, é no pequeno que faz, né? Então, a gente tem realmente que trabalhar e aí, sim, colocar esses grandes produtores em contato com a agência de pesquisa para realmente, de fato... Porque, assim, o pessoal fica, a gente sabe, eu até fiz, né? Não é que fui estagiário, mas eu fiz o meu mestrado em Botucatu, em agronomia, e eu fiz através do Marcos Perdonac da Apta com Café. E assim, a gente vê que a pesquisa ela fica às vezes muito restrita, né, a um instituto de pesquisa, né? A gente tem que pegar isso e tentar colocar isso em prática, levar isso a campo. Porque o pesquisador está lá, está fazendo uma pesquisa num micro-organismo tal, num fungo tal, né? Mas isso vai trazer o quê, né? Então, assim, a ideia nossa realmente, de fato, é que isso chegue ao agricultor, desde a qualificação do pequeno agricultor, que é o nosso foco, mas de fomentar o grande também. Tá? Perfeito.
Certa oportunidade eu fiz um comparativo dos custos do Brasil. Peguei um DRE, demonstrativo de resultado, né? Linha a linha, para o setor industrial, mas que serve de exemplo. Então eu peguei lá, se eu vender 100 moedas, tributo, custo do produto vendido, despesas operacionais, impostos, né, participação do governo, depreciação. Bom, resumindo, comparei Brasil, Estados Unidos e Alemanha. Claro que eu peguei já duas referências. Os nossos custos são 35% superiores, naquela oportunidade, aos custos internacionais. Por esse gancho, Júlia, falando dos custos logísticos, né? O que é isso? É o custo Brasil, né? O custo Brasil é a inoperância que nós temos, que é do setor público, e aí, quando eu falo setor público, no geral, a gente sabe das amarras da máquina pública, a gente fala dos custos de escoamento de produção, a ausência de armazenamento adequado, também custos portuários, a não integração de rodovia com a ferrovia, com a aerovia, com a hidrovia, e se eu ficar elencando aqui, nós vamos até amanhã cedo com esses custos. Na sua visão, isso confronta com esse conceito também necessário da sustentabilidade? Quer dizer, se de um lado há o avanço tecnológico para reduzir custos, por outro lado você tem o custo Brasil, e ainda assim uma preocupação com esse meio ambiente que, de certa forma, olha para o agro e fala, poxa, vocês não estão fazendo a parte de vocês, ou se fazem, não estão fazendo de maneira adequada. Como é que é esse equilíbrio? É caro. É caro, né? É caro. E aí vai aumentar essas linhas que eu falei. Vai aumentar. Então, o custo Brasil é muito caro, né? Manter uma área agrícola é muito caro. Você tem inúmeras licenças, que eu comentei com o Jorge agora há pouco. A gente, às vezes, nem sabe coisa que a gente tem que fazer. E tem um outro custo, mais caro ainda. Eu não tenho gente capacitada no mercado que me ajude. Então, não tenho especialistas na área do agro. Então, eu tenho que, além desses custos, eu preciso formá-los. Né? Hoje, a gente tem já 52 anos de vida da Jaguaci, então a gente já aprendeu algumas coisas, né, que quando a gente traz um profissional de fora, o caminho que ele tem que trilhar para realmente nos orientar e nos ajudar a ter um custo menor de toda essa exigência que a gente precisa ter, que é o meu cliente quer. Ninguém quer uma fazenda comer um produto que não está seguro ou um produto que está usando água da PP, de uma área de preservação permanente. Ninguém quer isso. Né? Então, realmente, o Brasil tem que ter um cuidado intenso. Eu acho que assim, todo mundo que tem área aqui vê isso como uma dor. É uma dor que a gente tem que trabalhar sempre. Agora, Haroldo, você falou aí das planilhas de custo, certamente você também tem essa mesma constatação, né? Sim, nós sofremos muito no nosso meio. Eu estava conversando agora há pouco com o Paulinho Rangel aí. Nós temos no nosso meio, está cada dia mais difícil a mão de obra, né? Está muito difícil, o pessoal não quer mais ficar no campo, quer ir para a cidade, mesmo tendo piores condições de vida e de trabalho, mas querem ir para a cidade. Então isso tudo vai onerando a gente, porque a rotatividade é muito grande e isso daí só encarece, porque você sai um funcionário, você coloca outro, aí você tem que começar tudo de novo, entendeu? Então é muito difícil isso daí, realmente. O custo Brasil para o nosso negócio também atrapalha demais. Agora, Café, deixa eu só comentar um negócio. Na agricultura, por exemplo, ela é sazonal. Né? Então, quando eu contrato e demito, aí eu tenho que treinar tudo de novo. Aí quando o cara está ficando bom, acabou a fruta. Né? Isso é... Entendi. Aí você tem um ciclo aí, né? Agora, Luca, você falou do teu setor e esse investimento em produtividade. Como é que está essa questão da mão de obra para vocês? Eu, Luca, a gente tem ali o Donizete, gerente nosso, a Letícia que trabalha, o João, tal Daniel também, que é veterinário nosso, o Rodrigo. Eu não gosto de falar de funcionário, eu tento tratar como amigo, sabe? A gente ficar meio próximo, ter uma conexão entre a gente. Vamos fazer churrasco. O Donizete mora na propriedade nossa, né? Eu acho que tem um agravante a mais na questão mão de obra agro, que é a questão de morar dentro da sua casa. Quando você tem uma empresa, por exemplo, em São Paulo, a gente tem um escritório lá, a gente tem empresa lá, a pessoa trabalha para a gente gostou, continua, a gente fica numa boa, agora não funcionou para ela, para a gente demite, vida que segue, ela tem a casa dela, enfim. Agora, na propriedade rural, a gente tem uma colônia, a gente vai
tudo bem, demitir a pessoa. Poxa, a pessoa vai ficar um mês a mais na propriedade. A gente sempre fica se questionando, né? O que ela vai fazer? Será que ela vai fazer alguma coisa aqui em casa? Vai pôr um fogo ali, o que vai acontecer e tal? E acaba enrolando. Como é que você vai tirar a pessoa de dentro de casa? Então, assim, a rotatividade é muito ruim e existe e não tem o que falar. O que a gente tenta fazer é segurar. Então, a gente tem baixa rotatividade nos setores, a gente tem também um setor menor que é a seringueira. Esse, sim, a rotatividade é alta. É um setor muito pouco profissional, então a gente deixava morar lá e saía e tal. Aí a gente começou a gente tem que se moldar e aprender a trabalhar nos diferentes setores. Então, assim, está posto, a rotatividade é alta, não muda. Como que a gente vai trabalhar em cima disso? Não, então não vai mais ter casa aqui na propriedade. A gente vai contratar gente da cidade, vai ter um carro, enfim, uma van que vai trazer e levar todo dia, a pessoa vai sair, a gente contrata outra e vem fazendo o caminho. Então, a gente começa a se movimentar dessa maneira, mas a gente tenta, enfim, eu não gosto de rotatividade, eu gosto de sempre chegar até as mesmas pessoas. Você chega, quando você chega, a pessoa já sabe se está um dia bom, está ruim, o que vai te falar, o que não vai falar e vice-versa, nesse caminho. Porque do jeito que você falou, não é nem uma demissão, é um despejo. Né? Tem que despejar, né? Porque tem que sair da... Não, estou brincando, é como se fosse. Né? Agora, Rangel, nós falamos aí do custo logístico, falamos do custo Brasil, falamos de sustentabilidade no seu setor. Essa questão da sustentabilidade no setor, ela é tratada de uma maneira... porque, assim, vamos dizer, na sinocultura, ela é tida com o próprio nome, porco, suíno. E é justamente o contrário que ocorre. Né? E essa questão de ter uma propriedade sustentável, um suinocultor não passa, se ele tem que ter um tratamento dos dejetos dele, como nós temos, você tem um biodigestor, uma geração de energia. Vamos trocar o microfone. Por favor, Evelise, passa o seu microfone para ele. Obrigado. Então, como a gente estava colocando, essa questão de essa sustentabilidade a nível da propriedade, ela passa por uma integração, na verdade. Então, o dejeto, que seria um poluidor, né? Você, através de um biodigestor, você transforma isso num biofertilizante. Né? O gás você utiliza, todo ele através da geração, a sobra da energia, que tem uma sobra, você faz a cogeração, manda isso para a companhia, e isso traz uma sustentação, uma economia para dentro da propriedade, principalmente nos momentos de altos e baixos, você acaba tendo uma outra renda. E esse aí, biofertilizante, você utiliza de uma maneira que achar mais apropriada. Nós utilizamos isso, nós temos um pequeno volume de pecuária, onde a gente faz um pequeno lavoura pecuária, integramos isso com bovinos e com a citricultura também. Né? Então, você acaba aí até tendo uma laranja, entre aspas, um pouco mais orgânica, oriunda do produto do suíno, e uma propriedade, vamos dizer, correta, né? Sustentável nesse sentido. Ambientalmente sustentável. E para você, José Carlos, no seu segmento, naquilo que você opera, isso é um entrave, é custo, não, é um retorno, há um reconhecimento do consumidor? Exatamente, isso é muito necessário, né? Essa questão da sustentabilidade hoje na pecuária, o tripé ali, que é o social, o ambiental e o econômico, né? O ESG da vida. Isso é primordial. Hoje, alguns frigoríficos já não compram mais gado de quem tem algum problema ou alguma demanda dentro dessas três áreas. Se ele tem uma ação trabalhista, se ele tem um problema ambiental, o pecuarista não consegue vender o boi para alguns frigoríficos que estão dentro dessas premissas aí que o mundo exige, né? Então, isso hoje, de fato, é uma necessidade muito grande, além da questão do bem-estar animal, de você trabalhar... Você não consegue ter um produto diferenciado, um produto de maior valor agregado, se você não tiver um cuidado, um tratamento sanitário, um tratamento nutricional diferenciado com o gado. Então,
tudo isso ele se amarra, é uma corrente, tudo anda junto, né? E tudo anda junto na tecnologia, na inovação. Se você não conseguir fazer isso, fica antieconômico. Se você não tiver as métricas, tudo vai saindo da sua rentabilidade. Então, é muito importante cuidar dessas importâncias aí. Perfeito. E, Érica, para você, essa discussão em torno do custo Brasil, da questão logística, da sustentabilidade, olhando na perspectiva do teu negócio e a sua relação com o mercado, que peso tem isso e como é que vocês eventualmente mitigam isso? Bom, sustentabilidade, eu acho que ela só existe quando existe rentabilidade também, né? E falar de sustentabilidade, se a gente não está tendo rentabilidade, ela não se sustenta. Estamos numa fase meio por aí ultimamente, porque tem que fechar as contas, né? Daí para você fazer todo o resto, tem que cuidar bem de todos os setores. E quando o setor está numa fase ruim, fica muito mais cobrança e muito mais difícil. Então, é muito bonito falar de sustentabilidade, mas na prática é uma coisa bem difícil na fazenda, se fazer rodar tudo e fazer tudo dar certo, né? Perfeito. Evelise, na universidade, esse tema é tratado, e aqui houve uma provocação dos pares, obviamente que alguns estão falando da mão de obra talvez mais operacional, né? Mas a universidade forja também aqueles que podem eventualmente chefiar, liderar, encantar, reter talentos. Como é que vocês trabalham esses dois temas na universidade? Bom, a gente tenta, né, passar para os alunos a importância desses dois temas, né? A inovação, todo mundo adora, né? Todo mundo quer, todo mundo aceita com muita facilidade, né? Que até mesmo o setor que não inovar, né, nessa altura do campeonato, é um setor que vai ficar para trás, né? Então, a gente precisa... O agronegócio brasileiro é extremamente tecnológico. A gente trabalha com propriedades de tamanhos grandes, né? Então, se você comparar, por exemplo, com uma propriedade na Europa, né, as nossas propriedades são gigantes, né? Então, a gente tem fazendas com 10, 15 carrosséis, por exemplo, numa fazenda de gado de leite, né, que isso a gente não tem na Europa, né? Eles têm lá um carrossel para fazer retirada de leite do gado e eles acham que eles são super inovadores. Isso não é verdade, né? Mas eles têm uma preocupação que às vezes a gente não... que nós temos, eu acredito, que todo mundo tem, mas é o que, como a nossa colega aqui falou, a questão de fechar as contas, né? Você vai ter uma propriedade extremamente inovadora, investir em tecnologia, investir em material genético, investir em pessoas, né? O profissional, mas as contas precisam fechar lá no final, né? Então, a gente tenta passar isso para o aluno, tenta passar isso para o profissional, porque dentro da grade, né, dentro do currículo de um engenheiro agrônomo, a gente trabalha com ele desde a questão de regulagem de máquina até a questão econômica, administrativa, a questão de pós-colheita, a questão de você poder tornar viável um produto, né, e um produto com alta qualidade. Mostrando também para ele, né, porque a realidade, muitas vezes, não é igual ao ideal, né? Mas a gente tem que saber trabalhar com os dois, né? Da melhor Perfeito. maneira. Raquel, quer contribuir? Cafeu, eu quero só fazer um comentário. Todas as propriedades do Estado de São Paulo são sustentáveis, todas têm CAR, tá? Então, assim, essa discussão de sustentabilidade... Ou seja, já estão enquadradas. Ok, a gente até brinca isso na secretaria, ok, mas de verdade é uma barreira comercial. Então, os produtores, principalmente no Estado de São Paulo, outros estados não têm toda essas habilitações cadastradas, Estado de São Paulo 100%. Então, é muito esse discurso que a gente do agro não é sustentável. Olha os outros setores, o setor de derivados de petróleo são muito mais poluentes, só porque o agro produz alimento, gera riqueza e é detonado. Mas isso é um Raquel, absurdo. O agro paga a conta e não é só ter o CAR.
eu tenho que ter Rainforest, que é uma certificação, eu tenho que ter Global Gap, que é outra certificação, eu tenho que ter GRASP, que é a certificação que fala sobre responsabilidade com os trabalhadores. Eu tenho muito mais do que isso. E aí eu tenho que treinar os alunos. E as restrições internacionais para exportação. Sem dúvida, né? Agora, sem dúvida. Áreas que são protegidas, antes era um tipo de área, agora, se for cerrado, já não pode mais. Senão não vende. Senão você não uma loucura, né? É que antes era uma barreira não tarifária, agora, antes era sanitária, agora é sustentável. Então, de tempos em tempos, fica essa narrativa, olha, o agro não é assim. Não, só que a gente, às vezes, não sabe responder. Esse é o nosso problema. E aí chega para o produtor que não tem acesso a essas informações. E a gente vê que é uma penalização para o produtor, porque ele não vai saber fazer esse discurso, né? Quem sabe é a questão do Estado, outros representantes. Só que cai no produtor, aí o produtor é penalizado. Então, assim, é uma discussão que eu gosto sempre de trazer. O produtor é o que faz certo, gente. Faz mais certo que a cidade. Tá? E aí a gente sempre questiona. E as outras indústrias, os outros setores poluem muito mais. E a gente está produzindo alimento. É um olhar muito ali, porque mexe com a terra. Bom, nesse momento eu vou conversar um pouquinho com o nosso público, afinal de contas, né, estão ali atentos, muitos já pensando mais no happy hour do que na palestra, do bate-papo. Vamos ver aqui quem que tem pergunta. Aí você pode dizer para quem você quer perguntar e responde. Sei que todos estão querendo fazer pergunta. Quem que é? Você, Simone. Então, lá, você fala para quem você quer falar e faz a pergunta. Para mim não vale, tá? Não, é para Raquel. Raquel, eu acredito que, disso que você falou, a grande dificuldade é que o agro ele tem dificuldade de comunicação, né? A gente não expõe o que a gente tem de bom. A gente está sempre na defensiva. Então, isso é um dos motivos também que a gente quer resgatar essa cultura do agro e trazer o pessoal de volta, para que as novas gerações conheçam o que o agro faz de bom. Inclusive, esse é um trabalho que a gente faz pelas câmaras, é isso, juntar o setor, que às vezes sozinho, produzindo lá na propriedade, ele não consegue discutir e criar uma massa crítica. Então, esse evento, de parabéns novamente para você e para a Cissa, realmente é isso que precisa. E eu, estando em Bauru, não conseguia fazer isso, né, Jorge? A gente brinca, eu rodo o estado inteiro, eu vejo outras regiões tendo essa discussão, e é isso, a gente precisa equalizar as respostas, né? Porque às vezes você fica na defensiva porque não sabe o que responder. Mas de parabéns, novamente, por vocês estarem retomando isso, é muito importante. E a gente está aqui como suporte para trazer informações, dados, análise como Café, para vocês se defenderem realmente. Tá bom? Perfeito. Temos aqui uma questão. Para que você quer direcionar a pergunta? Fala o nome, se identifica. Meu nome é Eduardo Tavares, eu tenho propriedade aqui em Bauru e no Mato Grosso do Sul. O que eu percebo, por exemplo, no Mato Grosso, é que com a internet, todos os peões exigem que tenha Wi-Fi na fazenda. Tá? Só que isso tem um lado bom e um lado ruim, porque os peões, com todo respeito por eles se puderem, eles ficam o dia inteiro vendo mensagem no WhatsApp, filminho, gente sendo degolada, assassinato. E estão largando a lida para segundo plano. As mulheres, os peões, mais ainda, porque não têm uma atividade de lida, mal e mal fazem a comida para o peão e tchau. Então eu não sei como é que vocês estão lidando com isso, porque é um vício maldito. O pessoal não quer trabalhar, eles querem ficar vendo filminho o dia inteiro. Tem raras exceções, mas está todo mundo sofrendo com isso. Vi o movimento da Júlia. Eu posso te ajudar a responder. É meta para o peão. O peão tem que trabalhar com meta. Esse sistema de aplicativo começa a trabalhar quanto fez, terminou, parada para o café, parada para o almoço. Faz com que ele trabalhe mostrando no celular o que ele faz no dia. É isso. É uma tecnologia que precisa ter, sem dúvida. Precisa realmente ter internet em tudo quanto é ponto. Se é maquinário, você usa a máquina com telemetria, para saber se o cara parou, se ele desligou o motor, se ele não desligou. Se é o ser humano, aplicativo. Comecei a trabalhar, fiz tanto, parei. Ele tem que mostrar. Ele tem que usar essa ferramenta da internet, que ele sabe entrar no Instagram e no Facebook, então ele sabe preencher um aplicativo. Perfeito. Identificação e o seu comentário. Meu nome é Verena, moro em Rio Verde, Goiás, mas sou sócia da minha irmã Érica, da fazenda em Pirajuí.
E lá em Goiás, esses dias, eu precisava de um funcionário para o Aras, e apareceu um fulano, e ele me disse, nossa, eu preciso muito mudar para uma fazenda, porque o aluguel está caro, a energia está cara, né? Eu preciso muito. Eu disse a ele, bom, então está feito, eu resolvi o seu problema, e agora você vai resolver o meu? Então, o dele eu estava resolvendo. Aí eu coloquei as questões que ele tinha que fazer. Eu falei, você vai conseguir resolver o meu problema? Ele falou, vou. E uma coisa interessante, quando eu tomava conta da fazenda do Mato Grosso e não dava para ficar lá, eu tenho um método que eu uso quando eu viajo, que é o que fazer, quando fazer, quem fazer e até quando fazer, quando a gente está distante. Quando eu volto, eu vou dando ok em tudo que ele fez. Então, isso com o celular, né? Ele tem metas a cumprir, mesmo de distância, eu estou vendo o que ele fez e o que ele não fez. Eu tiro um raio-x da propriedade, tudo que tem que ser feito. Aí eu venho lá, esse mês isso, mês que vem isso. Em 3 anos, eu consegui abrir uma área de 3.000 hectares e colocar 4.000 cabeças de gado em cima desse sistema. Obrigado aí pelo testemunho. Bom, o problema da internet, o WhatsApp está em todos os setores, né? Quantos recepcionistas a gente vai conversar, ele está lá no vigilante, então, você chega lá no prédio, ele nem olha para a tua cara mais, porque está ali colocando essa questão. Eu queria lançar também agora um tema que, por vezes, o setor acaba reclamando, e há um olhar do setor público federal, notadamente, de que oferece muito, mas na outra ponta não tem. Então, quando saem os recursos para a safra, né, quer dizer, o ano, quando se fala de tributo, fala, já tem subsídios, né? Agora na reforma tributária, eles estão falando que o agro é um setor que é intocável e tudo mais. Quem gostaria de tocar nesse tema, das políticas públicas voltadas? Há necessidade de mais subsídio? Já é o suficiente? É o problema da linha de crédito? Onde pega e aonde o Estado é bom e aonde ele falha no tocante a apoio ao setor? Quem gostaria de... A gente não precisa abrir para todos, mas a gente pode discutir com alguns esse painel. Pois não, Rangel? Eu acho que o ponto é fundamental. Eu sempre falo que o produtor rural ele deve ter algum desvio, porque ele tem uma indústria a céu aberto, né? Então o cara tem que ser meio louco. Primeira coisa, além de todas essas adversidades aqui colocadas. Então eu acho que uma coisa que deveria existir, Café, era um seguro para o produtor rural. Não um seguro que existe, que é patético, um negócio, mas dentro de uma realidade. Porque você trabalha a céu aberto, você tem uma intempérie, você tem uma série de... Vinde Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, esse subsídio, esse deveria existir. Agora, a questão do outro subsídio, eu acho que o cara tem que ser eficiente naquilo que ele faz, senão ele vem, fecha as portas, vai fazer outra coisa da vida. Então, eu tenho esse raciocínio muito simplista em relação a isso, né? Agora, você chega a usar, no seu setor usa o Plano Safra? Você tem? Sim, usa. Sim. E é um recurso a um custo, vamos dizer, eu acho exorbitante. Eu acho os juros, a nossa taxa de juros aplicada ao nosso país como um todo, é exorbitante. E isso é um fator que nos inibe hoje, inclusive na minha visão, de sermos muito mais eficientes do que nós somos em termos de produção. Se nós tivéssemos um juros sustentável, não subsidiado, mas um juros dentro do mercado, de uma lógica de mercado, como é que você pode pegar, você que é o papa no assunto, um dinheiro muito bem aplicado hoje, quanto que nós teríamos de rentabilidade? Um dinheiro normal, uma rentabilidade ao ano. Um conservador, 10,5, que é a taxa básica, se dependendo dos players, eu vou para 11, 12, dependendo. Você empresta o dinheiro para produzir. Para renda fixa, né? Aí você empresta o dinheiro para produzir a céu aberto a 12%. Então a gente é louco duas vezes, né? Uma de produzir, outra de pegar um recurso desse daí, mas muitas vezes você necessita para alavancar o seu negócio, mas com um alto grau de risco. Então essa é a minha visão
dentro, assim, sucinta dentro do processo. O Luca queria contribuir com esse tema, não? Mais alguém sobre subsídio? Pois não, Raquel. Dentro da Secretaria do Estado de São Paulo existe a linha, como a Marina comentou, o FEAP é 2%, só que é só agricultura familiar. 2% dependendo da atividade, tem uma carência de 2 anos, 2% anual, juros. Qualifique a agricultura familiar. São pequenos módulos. É um fundo, ele não é uma linha de financiamento, é um fundo, Que ampara, para investimento, sim. Tá. Mas é para agricultura familiar. Então, mas tem as restrições. Tem um teto de renda, mas ele se enquadra em pequenas propriedades. Isso que a gente pleiteia, por exemplo, por cadeia. É um pleito nosso, como Secretaria da Agricultura, você está falando de programas de políticas públicas, porque a Secretaria só tem 0,5% do orçamento do Estado. Olha o PIB, você falou do agro. Por que nossa secretaria, que é uma secretaria que atende a vários, só tem 0,5% do orçamento? Mas então, as linhas de financiamento, vocês não estão nesse patamar do não meio. Não é financiamento, é um fundo... Não, digo, mas também as outras linhas que o Estado oferta pelos fomentos dos outros setores, mas aí é muito agrega. Difícil. Aí é o problema do custo que o Rangel está colocando. Ninguém nunca chegou. Eu tenho certeza que dos produtores, muito poucos chegaram nessas linhas de financiamento do Estado, porque é muito para a indústria automobilística, linha branca, essas outras linhas que o Estado não reconhece. E isso é uma falha do Estado de São Paulo, diferente de outros estados que reconhecem o agro e destinam muito mais, tá? Isso aqui é uma realidade em São Paulo. Eu acredito, viu, Café, nós temos uma situação nossa aqui, é um problema seríssimo, cultural também, né? E nós, em termos de cooperativismo, isso daí é muito diferente. Você vai aqui do lado no Paraná, você parece estar no outro país. Então, nós temos essa dificuldade... O cooperativismo do Paraná é exemplo, tanto que a invasão das cooperativas de crédito aqui na nossa região, vindas do Paraná, é uma coisa... E só complementando nessa questão de linha de crédito, nós temos um outro, chega a ser grotesco, a questão do FINAME, né? Aonde, questão de máquinas e equipamentos, não estamos aqui, o foco não é discutir política, nem vou entrar no mérito, mas esse recurso que deveria ser destinado, pulverizado para nós, produtores, para a cadeia como um todo, há um bom tempo ele é carreado, direcionado em altos volumes e muitas vezes sem contrapartida, não é isso? Para grandes grupos. Não tenho nada contra, né? Mas aí a gente quer empreender, você quer crescer, você não tem a disponibilidade desse e isso é histórico no Brasil, porque aquelas linhas sempre vão para os mesmos, né? Eu me lembro da linha 63, que você pegava recursos internacionais e muita gente perdeu dinheiro quando teve aquela maxi desvalorização que o Delfim Neto fez, né? Mas era direcionado, quer dizer, você ia no banco para pegar uma resolução 63, falou, ó, eu só tenho isso porque o ano passado aquele já pegou e já renovou, né? Então você tem ainda esses vícios, né? Do ponto de vista de até um oligopólio, né? Aquela coisa de você ter poucos players no setor e para a instituição financeira que às vezes compra o risco, assume o risco, ele prefere, não, vou para esse direcionamento. Você queria contribuir, João? Eu queria fazer um comentário, Cafeu. Eu estou participando de uma atividade que com certeza é o maior desafio da minha vida. Eu estou replicando o negócio do Empório Prime na África, com um parceiro africano na Angola, né? Então, desde a produção do gado, o gado foi todo daqui para lá, está sendo confinado lá, abatido, desossado e sendo vendido em Luanda, na capital da Angola. E assim, eu acho que a gente falar de agro, né, de Brasil, eu não sei quem já teve oportunidade de conhecer a África, né? Todo mundo, aquilo me parece o Brasil de 40 anos atrás, né? A África, a Angola hoje, ela depende 90% de importação. A produção dela é muito, assim, não é nem familiar, são as aldeias, que aí é muito informal, é muito pequena, né? Então, quem vê aquilo, eu acho que teria que vir aqui para o Brasil e ver a importância que esse agro fez pelo Brasil nesses 30 ou 40 anos. Quem conheceu o Mato Grosso há 25 anos atrás, o Goiás, o Tocantins, e vê o que é hoje o próprio Pará, né, que ainda é mais
mais longe e talvez um pouco menos desenvolvido, mas já é muito melhor do que uma África. Então, assim, a importância que o agro, né, chegando perto de 1/3 do nosso PIB, aí, o que o crescimento do agro, o que o agro fez pelo nosso país, né, o que ele transformou o Brasil. Acho que todo mundo que está envolvido com o agro, em regiões do agro, acaba morando bem, acaba vivendo melhor do que muitas outras atividades. Então, isso é muito importante, porque a dificuldade, quando você sai do Brasil, de execução de uma atividade produtora, é um absurdo. Então, essa valorização do agro, eu acho que o Brasil tinha que dar muito mais à população. A gente deve, hoje, o Brasil, todo mundo deve ao agro o que está acontecendo com nós hoje. Bom, quero colocar mais 2 temas para a gente finalizar. Haroldo, a tua opinião sobre a sucessão. Nós estamos falando, e é um tema, né? Porque na própria Dom Cabral a gente discute muito isso. Porque quando a gente fala de sucessão, sempre nos vem a imagem do dono. Mas, na verdade, sucessão também é o número 2 do nosso negócio, né? Quer dizer, se eu tenho um gerente e se ele sair, né? Quem que vai substituí-lo? E eu vejo muito pouco, principalmente as empresas de estrutura familiar, preocupadas com isso. Eu tenho um cliente na região, não vou falar o nome por questão ética, ele descobriu que ele ia morrer na pandemia. Até então ele achava que não iria morrer. E de lá para cá, o trabalho que nós estamos fazendo pela Dom Cabral, a gente vem discutindo a sucessão, criou o acordo dos sócios, agora está discutindo o número 2 da estrutura, ele está indo para um conselho, os filhos estão começando a assumir o negócio. Como é que você vê isso? Nós estamos ainda distante, ou você acha que a gente não vai morrer mesmo? Bem, a gente acha que é eterno. Fala isso, que eu estou louco para ouvir isso. Não vamos morrer. Eu acho que a gente é eterno, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Mas realmente, eu acho assim, que acho que é 99% dos negócios, né? Em todas as áreas, todos os setores, a grande maioria não está preparada para a sucessão, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, se profissionalizar cada vez mais, ser mais racional e pensar que, infelizmente, a gente não é eterno, né? Agora, Érica, você e sua sócia devem ter hoje o quê? Uns 28 anos de idade. Vocês já estão pensando um pouco nessa sucessão? Porque quanto antes começar, melhor. Pois é. Eu acho que a pandemia foi o que deu susto para todo mundo, né? É verdade, né? Claro. Pegou muita gente de surpresa. Deu aquela chacoalhada. Né? Graças a Deus a gente tem Eu não tenho filhos, mas a Verena tem as filhas, e meio que automaticamente elas já estão cuidando dos negócios da fazenda. E agora tem as questões de distância e não sei, cada um tem... Não sei muito bem o que vai acontecer, mas nós já, assim, mas é um tema que está presente para vocês. Sim. Agora, Luca, você é o exemplo vivo. Primeiro, você chamou nós todos de velho aqui quando você chegou, né? Poxa, né? Eu sou mais jovem aqui. Mas, brincadeira à parte, você faz parte, certamente, já de uma geração que está chegando agora. E como é que está sendo essa transição? Se é que começou com seus pais, ou tios, ou parentes, como é que foi isso? Bom, eu sou 3ª geração, então tem meu avô, meu pai e eu. Certo? Tenho um irmão. Isso é um tema que a gente discute muito em casa, porque acredito que a minha casa e de cada um que está aqui falando é uma empresa no final do dia familiar. Então tem o pai, tem o filho, enfim, tem o avô e todo mundo participa ativamente. E é muita, vamos dizer assim, imaturidade a gente achar que qualquer briga entre a gente não vai resbater na propriedade rural, não vai resbater na nossa empresa, porque se você chega um dia mais desanimado, se a gente vai ficar desanimado, enfim. Então, tudo que acontece dentro da família, empresa familiar, replica na empresa, isso é fato. Então, é uma importância muito grande eu estar sempre alinhado com meu irmão, com meu pai, a gente ter uma cooperação conjunta. Não necessariamente meu irmão precisa fazer o que eu gosto, muito pelo contrário, às vezes ele nem gosta tanto de agronegócio. Meu irmão já quis fazer física no MIT. Então, assim, é outro setor, mas a gente tem que ter um conselho assim, poxa, beleza, você quer fazer isso aí e eu quero fazer aquilo.
eu vou trabalhar aqui, vou ser um funcionário dessa ala, eu vou ser remunerado por essa ala. Você vai trabalhar ali, você tem os outros negócios. No final do dia vai ter o dividendo, a gente distribui isso de maneira igualitária e vida que segue. Então, a sucessão na minha família acontece, como é uma família não muito grande, tá? Então é mais fácil. Em famílias maiores é um pouco mais complexo, mas é 100% necessário e meu avô já começou a fazer isso, né? E a gente tem que deixar o legado, né? Eu estava nos Estados Unidos há um mês atrás, estava assistindo uma palestra chama John Davis, né? Ele é professor de Harvard, enfim, ele só trabalha em family office, em coisas de família. Ele falou que ele estava conversando com o pessoal do México, que tem um monte de empresa lá, e o rapaz perguntou: poxa, por que você está dando tanto afinco, né? O bisneto, ele nem conhecia o fundador da empresa, que se fundou em 1800 e tal. Para cá, se você, enfim, não conheceu, ele falou: não, eu não conheci e provavelmente não vou conhecer meu bisneto também, mas ele vai saber, se a empresa continuar, que eu passei o bastão. Então, acho que a ideia é essa, entendeu? Que é o grande desafio de você separar o patrimônio do negócio e da família. O domingo da macarronada não pode falar de negócio, né? E aí muitos não cuidam disso, né? Muitos não tratam essa questão. Eu enfrentei um caso, na verdade estão terminando esse trabalho, não é aqui, numa outra região, uma granja, em que o proprietário, um senhor de origem japonesa, 4 filhos, e deixa 48% para o mais velho, 42% para o mais jovem, 2,5% para uma filha e 2,5% para outra, né? Está na cultura, né? A Raquel está justo, né? Aí, nós, pela Dom Cabral, estamos lá com uma professora mediando isso. Sabe o que foi a conclusão agora aqui? Foi a semana retrasada. Um vai comprar a parte do outro. Eles estão fazendo o valuation. E fazendo a valorização da terra, a valorização do negócio, para que os homens, herdeiros, possam adquirir as outras partes. Mas vejam, né? São desafios como esse, sem dúvida, onde que a gente enfrenta. E para a gente finalizar, eu queria o testemunho, principalmente de quem mora aqui na nossa região, do agro e o futuro do agro para Bauru. O que você enxerga, Abrantes? Nós temos como a cidade trazer a região e a gente crescer cada vez mais no setor, e crescer não quer dizer necessariamente encolher outros setores, mas ocupar um espaço maior. Hein, Jorge? O que você pensa? Com certeza, Café. Acho que Bauru é a maior cidade do Centro-Oeste paulista, né? Nós estamos bem localizados aqui, estamos no coração de São Paulo, né? O agro nosso, a gente sempre fala que Bauru é uma cidade agrícola, né? A gente fala que Bauru tem... Os municípios ao redor são agrícolas, mas Bauru não é agrícola. Então, assim, Bauru tem o Paulo Rangel, tem a Jaguaci, mas, assim, Bauru tem um potencial enorme. Nós estamos engatinhando, eu acho, ainda a agricultura aqui em Bauru, né? Acho que essa feira está começando é uma sementinha plantada para a gente começar a mexer as coisas. Nós temos muito a avançar, estamos muito atrasados. Desde o orçamento, a Raquel falou, né, que vem do Estado, o município não é diferente, né? Infelizmente, não tem a visibilidade que era para ter, né? Nosso país é um país do agronegócio, da agricultura, do PIB, 30% de toda a atividade vem da agricultura, só que a gente está assim, mas eu acho assim, nós estamos com coragem, com vontade e com esperança, né? Agora, Júlia, você vê esse movimento de fortalecimento regional, essa iniciativa aqui, é um embrião, enfim, excelente. É um caminho? Não, é excelente. Eu acho que assim, para movimentar e trazer Bauru, eu vejo uma força muito maior. Eu estou muito presente junto com as universidades, né? E eu vejo a vontade dos jovens realmente em participar da área agrícola, em conhecer, né? Muitos biólogos querem realmente conhecer. Como a gente tem uma área razoavelmente grande, então a gente consegue pegar a cadeia de todas as profissões, né? E eu vejo, sim, que existe um espaço e precisa de ajuda desse povo aqui. Porque sem a área pública a gente não consegue, né? Quantas pesquisas a gente tem que fazer. Então, assim, eu vejo que Bauru tem muito para se desenvolver. Tem possibilidades de fazer hubs de tecnologia na área agrícola e tem espaço, tem área, Perfeito. Tem muitas áreas rurais que dá para ser usada. E Haroldo? Bem, eu também tenho esperança, né, que não só Bauru, mas o estado de São Paulo
cresça mais nesse setor, né? Eu viajo muito para outros estados por causa da minha atividade. A gente falou do Paraná. Você chega lá no Paraná, o pessoal planta até no acostamento, certo? Aqui eu rodo muito aqui na região de Bauru. Você vê de sítios, fazendas degradadas, mal cuidadas e com certeza improdutivas. Então, eu acho que a gente tem muito que explorar isso daí. A gente precisa, é lógico, da conscientização da população, e eu acho que isso daí tem que vir, acho que o poder público deve ser a mola propulsora, o indutor aí, né? Exatamente. E aí, Raquel, se depender do Estado, certamente o apoio total, né? Eu não sou bauruense, até vou relatar aqui. Mas a gente vai conseguir um título de bauruense para você. Já vou falar com os vereadores. Que eu brinco, já virei bauruense. Mas, assim, o que eu acho importante, quando eu vim para Bauru, Bauru era conhecida a cidade da saúde. Mas quem diz que produzir alimento não gera saúde? Será que não interligando os sistemas, aí eu gosto do ecossistemas, os sistemas de produção, eu acho que a parte do poder público, municipais da região, precisa enxergar isso. Porque para você gerar renda para o município, é o agro. Aí a gente vê isso, que a economia só está tendo esse espírito de crescimento por conta do agro. E por que a saúde? A saúde, se a pessoa não se alimenta bem, se a pessoa não tem uma qualidade de vida, ela vai ter problema de saúde. Então, será que a gente não podia mudar esse discurso? É isso que a gente coloca. Então, outras regiões estão trazendo esses discursos. Olha, vamos olhar para o agro com carinho, vamos investir. Esse dinheiro que você investe tanto ali na ponta da saúde, talvez se você colocar aqui, você não vai precisar pôr lá. Então, é isso que a gente fala. E aqui em Bauru, a gente tem todas as universidades na região, a gente é o maior município, como o Jorge colocou, tem as empresas que necessitam dessa mão de obra qualificada, as grandes investidoras. Então, realmente é um potencial. Às vezes, questões como essa no evento, de você trazer o setor para junto do poder público para a gente poder atuar. Agora, Érica, você tem algum caso de sucesso da valorização regional? Alguma referência que você possa nos apontar? Bom, tem várias, né, nas regiões, graças a Deus, tem. Né? Só que eu acho que o mais difícil é aqueles que vão atrás e acabam sendo casos de sucesso, é sempre aqueles que buscam participar de palestra, participar de um debate como hoje. E eu acho que o mais difícil é você trazer aquele que nunca vai em nada, que ele continua igual. Por isso que vocês veem as fazendas degradadas. Essa pessoa se convida. Eu participo de tanta coisa, tem tantos convites, e eu vejo assim, do dia que eu comecei a participar através do NFA, que é o Núcleo Feminino do Agronegócio, que tinha palestras mensais, e aí começou a me abrir a visão. Então, é preciso que a gente vá ouvir. E a gente tem dificuldade, eu acho que é cultural. Ele não larga de tratar do gado, ele não larga o serviço da fazenda, não vai em nada, não assiste nada. E aí fica um lado bem avançado e o outro atrasado. Aí, praticamente assim, só quando mudar a força de sucessão familiar. Mas eu vou aproveitar aqui, então, e fazer um convite a todos e dizer que eu acho que também vai ser uma semente para Bauru. Nós vamos, junto com a Simone, ano passado que eu vim aqui e vi que essa feira aqui se retomando, falei, vamos juntar com o pessoal do De Olho do Material Escolar e vamos trazer alunos das escolas de Bauru para conhecer a feira. E graças a Deus a coisa engrenou, né, Simone? Está dando certo. Então, estão todos convidados. Eu gostaria que vocês, principalmente, que são do Estado, estivessem presente aqui, quarta e quinta, dia 11 e 12, junto com o GPB, De Olho no Material Escolar, e mais, o Agro Sem Limites. Nós vamos trazer 320 alunos da escola pública. Nós vamos visitar estandes, vai ter uma palestra também, através do Marcelo, falando da importância da carne, porque a gente precisa pegar essa criança e despertar o interesse pelo agro, para depois ela fazer uma faculdade com você, e depois ela voltar a trabalhar para a gente. Então, é muito importante esse movimento. É um trabalho assim, é um grão de areia, né? Mas cada um plantando, mas já estamos fazendo em vários locais. A Associação de Olho e Material Escolar
faz na AgriShow, leva os alunos para conhecer, Uberaba, na Expo Genética e assim em outros lugares, e agora a gente vai ter aqui em Bauru também. Então, obrigado, todos estão convidados para vir ajudar, viu? Olhar as crianças e a hora que você fizer pergunta difícil, ajudar a responder, né? Quer falar? Ô, Luca, aí lá onde você fica mais em São Paulo, é isso? Existe uma cooperação? São Paulo é mais difícil, ou nas regiões que vocês atuam, para fomentação? Porque aqui que nós estamos discutindo é fomentar a região. O que você pode trazer de contribuição? Não, eu acho que assim, Bauru, vamos dizer no âmbito da pecuária de boi. Aqui a gente está com o Vitão, por exemplo, da Bauru.com. Mais de 1.000 animais na semana. Se você traçar um raio de 80 quilômetros, Bauru e região, o que se vende de boi no mês? Eu quero que alguém busque outra praça equivalente a essa. Então, em relação à pecuária, a gente é muito forte, já foi mais, a gente sabe que veio a presença do eucalipto, veio a presença da cana-de-açúcar, mas, como disse, todos os organismos dão para se cooperar no mesmo pote, numa boa, uma coisa vem para complementar, você diversifica seu investimento, você tem uma carteira, você vai ter X em renda fixa, variável, você faz isso também e vai numa boa. Em relação a fomentar Bauru, né, enfim, a gente tem, o massivo nosso de propriedade rural é aqui. A gente, enfim, gosta de participar, de estar presente em entidades, em tudo da região. A gente não gosta de comentar sobre isso, porque a gente faz meio quieto, a gente acha, enfim, para que falar, né? Não é marketing, a gente fica quieto. Mas a gente está presente em muitas entidades, saúde, educação, enfim. Mas essa questão que levantaram o gancho aqui do Paraná, do cooperativismo, semana passada, a gente estava com uma visita de um criador de brangos também, do Brangos Guapiara, na nossa propriedade. E ele estava falando, comentando quais locais que ele abate os animais dele, né? E aqui a gente sempre fala, você vai bater onde? Vou bater num frigorífico aqui, no outro ali. Lá não existe isso. Eu vou bater na cooperativa Aliança, vou bater na cooperativa X. E a gente começou a falar e ver rendimento assim, eu já falei, vamos lá fazer carne, senão eu vou ter um infarto aqui. Então, assim, a opção é maior, a gente precisa trazer esse cooperativismo. Eu acho que grupos, por exemplo, tem o GPB, que a Érica representa, o Rosa, com o Furlan, que tenta unir, né, e faz muito bem feito as cadeias. Entender também que, por exemplo, no caso da pecuária, a gente é dependente também da ponta final do frigorífico, não vale a pena só ficar esfaqueando, tacando fogo. Vamos entender o lado do cara, ele entende a gente, vamos tentar fazer um meio campo. Tem um produto certo para a pessoa certa, tem um produto de valor agregado que a gente vai vender no Google Boutique, enfim. Mas a gente deixa aberto, eu aqui, a propriedade para quem quiser conhecer, quem quiser ir lá passear, fazer evento, enfim. A gente é super disposto a fomentar aqui o agro nosso na região. Obrigado, Luca, pela participação. E, Evelise, lá a partir também da universidade, levar um pouco esse debate para lá, né? Eu acho que a universidade tem esse papel da extensão, de atuação na comunidade, né? E pensando num projeto de curto, médio e longo prazo, acho que aí o papel da FIB é muito importante com o curso de agronomia. É isso mesmo, eu acho extremamente importante esse tipo de reunião, esse tipo de debate, né? Eu acho que o agro, ele não é tão unido, eu acho que deveria ser mais unido, eu acho que a gente deveria fazer reuniões com mais frequência, né? Sempre que me convidam eu estou sempre com a Raquel, com o Jorge, né? A gente sempre está conversando, mas eu acho que a gente precisa, sim, sabe? Todos os setores do agronegócio se reunir, né? Para que a gente possa se fortalecer e desmistificar, né? Isso a gente leva sempre para dentro da sala de aula, dizendo que o aluno, a gente passa para o aluno, né, toda a informação correta, né? E essas informações, às vezes, que aparecem na mídia, que aparecem no dia a dia, né, são informações erradas sobre o agronegócio. E a gente precisa mudar isso, né? Faço parte de grupos de coordenadores do Brasil inteiro, e isso é uma preocupação muito grande, inclusive com material escolar, né, porque eles abordavam coisas que realmente eram equivocadas.
E a gente leva essa discussão. E eu também queria colocar à disposição, né, a faculdade para que a gente faça esse tipo de debate, que sempre que vocês quiserem, de um espaço, né, nós estamos abertos para isso, né, eu acho muito importante. A gente é muito parceiro da Jaguaci. Da sua propriedade também, eu levo muito meus alunos lá para visitar. Não conhecia você, nem a Simone, fiquei conhecendo agora, recentemente. Mas a gente leva, porque é uma propriedade, Perfeito. um case de sucesso lá, né, que vocês têm uma pastagem excelente. Então, a gente sempre gosta e eu acho muito importante ter esse tipo de debate. E aí, José Carlos, você que já também atuou, né, nessa questão da união, né, do setor e tudo mais, certamente temos aí um bom caminho a ser trilhado. Né? Com certeza. Essa questão muito bem falada, que é a questão da união, principalmente do pecuarista. Né? Pecuarista, agora tem um pouco, né, Érica, com o GPB, uniu o GPB tem feito um trabalho importante aí, né? Mas é um povo bem desunido. É muito amigo, mas é desunido, sabe? Então, isso aí para festa é tudo amigo, mas é complicado. Para business nem tanto. Isso é uma cultura, né, do pecuarista brasileiro, essa questão, um não fala o preço que vendeu o boi para o outro, porque ele tem medo do cara ir lá e vender o dele na frente, enfim. Isso existe muito e é tradicional. Então, esse é mais um motivo para a gente evoluir. Né? E a gente precisa evoluir muito a cadeia da pecuária aí. E, naturalmente, você corrobora com tudo isso, né, Rangel? Na verdade, essa questão, eu acho que você pediu fazer uma abordagem local, eu acho que nós temos, você, acho que é a pessoa que pode até falar melhor sobre isso, a minha visão, nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque nós tivemos no poder público, não tivemos empreendedores e nem gestores. Eu não estou falando de partido, nem de quem está hoje. Então, a gente está olhando aqui e falando, puxa vida, o agro aqui não vai, mas não é só o agro. Se nós pensarmos numa cidade como a nossa, pujante, e a gente tem que usar de referência no agro 3, 4 pessoas, mas se for na indústria, eu acredito que é a mesma coisa, é meia dúzia. A hora que você... Aí você vê uma cidade... O comércio é a mesma coisa. Onde o esgoto corre a céu aberto, uma cidade como a nossa. Né? Então, eu acho que, nós tivemos, e que a gente usa de referência de prefeito empreendedor, de meio século atrás. Hoje, você não é isso? Não, quem que foi? Então, eu não estou falando fulano... Sempre há uma avaliação se depois de Franciscato teve alguém. Isso, pronto, eu não ia nominar, mas acabou. E aí, acabou. Então, o que acontece? Isso é um fator muito importante, até para a gente, e associado ao que o Nino falou, a gente se conhece, se gosta, mas não se vê. O Loli faz 20 anos que eu não vejo, outro faz 10, você entendeu? Então, meninas, vocês que estão liderando, esse é um gancho, parabéns, e essa continuidade, eu acho que tem que passar a existir, de uma maneira, não só pontualmente dentro do evento, mas essa corrente, essa ligação, o trazer, a hora que o Loli fala, que a gente passa o dia a dia, com aquelas propriedades paradas, abandonadas, tudo isso tem a ver diretamente com uma gestão pública que nós não tivermos ninguém, um poder público acéfalo. Quer dizer, nós também não podemos se isentarmos de não sermos talvez até culpados disso, né? Como um todo, como sociedade. Mas... realmente não é o nosso problema, não está só no agro, a nível, como você quiser, uma abordagem local. Mas, como dizia meu pai, sempre há tempo. Sim. Então, a moçada está aí, eu acho que nós estamos aí para colaborar, eu acho que nós, uma geração anterior, para fazermos uma cidade melhor. Eu acho que o que o Rangel quis dizer é que nós estamos vivendo um momento de escassez de liderança. Eu presidi a Associação Comercial por 3 oportunidades, sou presidente vitalício, e há uma dificuldade de você encontrar novas lideranças. Isso acaba, de certa maneira, refletindo também no setor público. Hoje, com as redes sociais, com tudo que tem disposição da vida pessoal, privada, muitos de nós não querem se aproximar do setor público. E acaba, obviamente, deixando um vácuo.
e esse vácuo é ocupado por quem tem uma disposição. Às vezes a gente dá certo, escolhe uma pessoa correta, adequada e desperta uma liderança. Temos vários exemplos disso, mesmo na história recente. Mas, por vezes, também, a gente permite que pessoas não tão bem preparadas assumam posições que poderiam ser assumidas com mais competência. E isso é uma reflexão que nós, enquanto sociedade, vamos ter que fazer, porque o setor público tem um papel muito importante. Engana que ele pode ser o indutor da economia. Ele, na verdade, subtrai dinheiro da economia. Mas, se as políticas públicas forem na direção adequada, não há dúvida que há uma junção de esforços. De um lado, o setor público otimizando o recurso que subtrai de nós, e nós, do setor privado, temos segurança jurídica, perspectiva, taxa de juros, um ambiente de negócios que nos permita empreender, mitigando o risco inerente do setor privado. Se um dia a gente conseguir esse equilíbrio, essa nação deixa de ser do futuro e é do presente. E nesse momento eu quero que Simone e Cissa venham ao palco para uma apresentação musical, porque nós vamos lançar essa dupla agora. Bom, eu quero agradecer e uma salva de palmas a todos. Chegando aqui a Cissa e a Simone. Rangel, obrigado pela tua contribuição. Zé Carlos, obrigado pela contribuição. Érica, foi um prazer conhecê-la. Querida, prazer em vê-la e Velize. Parabéns lá pelo trabalho. Luca, obrigado pelo esforço para estar conosco aqui, pela viagem que você fez. Grande Haroldo, prazer em conhecê-lo também. Já conhecia muito a tua irmã, mas você está tendo o prazer de mais próximo. Júlia, secretário, prazer em tê-lo aqui, obrigado. Raquel, parabéns aí pela participação. Meninas, obrigado também. Só que nome não é fácil guardar de todo mundo, né? Então, a Marina e a Maria Isabel e o querido Jorge Abrantes. Também dá uma dupla caipira. Exatamente. Por favor, aqui para fazer o encerramento. Café, obrigado. Muitíssimo obrigado. Olha, eu vou falar assim que existe vida inteligente na Terra. Era exatamente como a gente imaginava. A gente queria mesmo fazer essa provocação, a provocação desse debate. Pessoas que são muito influentes aqui no meio, na nossa região, né? E que estão preocupadas realmente com o futuro. Que estão na lida todo dia e preocupadas com... Meu Deus. Estressou. Super preocupados. Preocupados aí com sucessão, com futuro e com o que vai ser o agro, né, daqui a alguns anos. Então, perfeito. Muito obrigada. E parabéns aí pela organização. A participação de todos e acho que o objetivo foi alcançado. Cissa. Com certeza, eu acho que as pessoas que estão aqui estão para o bem, para crescimento, não pensando só na gente mesmo, a gente tem que pensar num todo, como uma cadeia. Eu sou produtora de genética de Nelore. A gente brinca, não é o Nelore da pista que importa, mas a genética que ele vai trazer para o agro inteiro. Se a gente pensar antigamente, um boi era batido aí com 6, 7, 8 anos e hoje não. A gente tem que otimizar. E aí a mão de obra, que é o grande trabalho nosso, acho que é o desafio do futuro, vai ser mão de obra. E não vai ser, que era uma pergunta de 10 anos atrás, como alimentar a população daqui a 20 anos. Hoje é como a mão de obra vai conseguir fazer a gente alimentar uma pessoa daqui a 20 anos. Parabéns para vocês. E isso que está sendo plantado a semente me fez lembrar uma passagem do professor Marins, né? O Marins faz palestras, né? Ele disse que ele viajava muito, viu, Rangel? E chegava na casa da avó, ele falava: vó, estou cansado de viajar. Aí a avó dele, na inocência dela, falava assim: meu neto, não viaja mais. Mas vó, a senhora não entende de negócio, eu preciso viajar. Então viaja. Não, vó, a senhora não entendeu. Eu não estou cansado. Para de viajar. Mas eu preciso. Viaja. O que eu quero dizer com isso? Nós brasileiros temos, às vezes, né, essa coisa de querer, porque no fundo ele queria colo, né? Falei, vem cá, meu netinho, fica comigo, né? Então, às vezes, na faculdade, tem professores lá que reclamam: eu não quero mais dar aula, não cansa. Para de dar aula, mas eu preciso dar aula. Então, dá aula.
E isso serve para os relacionamentos, né? Nossa, meu casamento está morno. Continua fazendo do mesmo jeito, está morno. Ou seja, você fica reclamando. E eu acho que o que vocês trouxeram hoje aqui é uma reflexão para a gente parar de chorar e começar a trabalhar. Tá bom? Parabéns. E ó, tá todo mundo querendo o quê? O que vai ter? O que terá agora? Hã? Bison Steakhouse. Ah, muito bem. Happy Uma salva de hour, palmas aos panelistas. Obrigado vocês pela participação. Sigamos com a feira. E você?